Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. O cabuloso, o gigante das Minas Gerais, completa 105 anos. Um clube vencedor, um clube gigante, com histórias, né, páginas heróicas imortais, como diz o hino. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu fico cheio de vaidade, porque na realidade é um grande campeão. É o cabuloso. 105 anos desse time gigante que tem somente 2 Libertadores, 6 Copas do Brasil, 3 brasileiros, uma Taça Brasil, né? E 2 Supercopas quando era disputada pelos grandes campeões da Libertadores. Um clube gigante, um clube que representa Minas Gerais para o Brasil e para o mundo. E eu quero a sua mensagem de parabéns ao Cruzeiro hoje. Vamos fazer um programa diferente. Vocês vão mandando mensagens parabenizando o Cruzeiro. O Cruzeiro está na expectativa de trazer o Gerson, uma contratação delicada, complicada, não é simples. O Zenit da Rússia quer uma grana boa, o Gerson ganha 6 milhões e não é fácil. Olha o Wendel Guitar aí, ó. Bora, cabuloso! Feliz aniversário pelo maior de Minas. Tá aí, pode mandar a sua mensagem que eu vou ler uma por uma, porque hoje é um dia especialíssimo, 2 de janeiro, dia do aniversário desse gigante, 105 anos do Cruzeiro cabuloso. E vamos que vamos, né? O Cruzeiro que recusou propostas pelo Caio Jorge, mas, atenção, China Azul, hein? O Cruzeiro pode perder o Matheus Pereira, hein? Ele está livre para assinar um pré-contrato com quem quiser, já que o Cruzeiro não se antecipou para a renovação, então ele já pode assinar um pré-contrato com quem quiser. O Palmeiras está de olho nele. Ele é o grande reforço do Cruzeiro. Se o Cruzeiro quiser pensar em alguma coisa maior, ele tem que pensar em manter o Matheus Pereira, antes de contratar quem quer que seja. A prioridade seria manter o Matheus Pereira. Eu acho que a diretoria deve estar trabalhando em cima disso. Mas a gente nunca sabe, cabeça de jogador, se quer jogar no Palmeiras, se quer jogar não sei onde, sei onde. O Gerson tem esse problema. Primeiro o pai dele foi lá no Flamengo oferecer ele para o Flamengo. O Flamengo falou, não queremos mais não, chega. Voltou 2 vezes, saiu 2 vezes. Fracassou lá fora, aí veio pedir pinico. O Flamengo falou, não quero mais. E o Cruzeiro está tentando repatriar o Gerson, que nunca neguei isso, um grande jogador, mas é problemático. O pacote do Gerson é problemático. Hélio Almeida, parabéns, meu Cruzeiro querido. Pode mandar sua mensagem, vou ler uma por uma aqui. Aureliano Claré, boa noite. Esse ontem foi meu aniversário, e hoje é aniversário do maior. Parabéns, Cruzeiro. É a mim também. Parabéns para você, Aureliano Claré da Silva. Pô, 1º de janeiro, hein? O cara é privilegiado. O cara nasceu no dia 1º, rapaz. Todo dia 1º de ano comemora. Parabéns para você. Adrano Estopa, boa noite, Jaircy. Feliz ano novo para você e sua família. Para você também, meu camarada. Tamo junto. Pode mandar sua mensagem para o Cabuloseiro. Feliz aniversário, meu Cruzeiro Esporte Clube. Cauã Souza, é isso aí. Então, o Gerson, o problema do Gerson é o pacote que vem com ele. O pai dele é complicado. O pai dele parece que é o empresário dele. Quer tirar daqui, quer tirar dali, quer botar aqui, quer botar ali. Agora, futebol ele tem. Mas jogava com a Arrascaeta, né? Agora, tem um detalhe curioso. Quem falou isso hoje, hein, gente? Estava vendo na internet um vídeo. Edilson Capetinha. O cara perguntou, quem jogou mais, você ou o Arrascaeta? Ele falou, claro que fui eu. O Arrascaeta não consegue ser titular da seleção do Uruguai. É o melhor jogador no Brasil. Olha que ponto chegou o futebol brasileiro. O Edilson Capetinha tem razão, viu? O Arrascaeta não consegue ser titular da seleção do Uruguai. Ele é reserva. E no Flamengo ele é titular e é considerado o melhor jogador da América do Sul. Estamos mal, hein? Futebol sul-americano está mal e o brasileiro pior ainda. Parabéns ao maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube, Albino Ferreira. Arrascaeta joga muito, mas é reserva na seleção do Uruguai. Ó, Humberto Ferreira aí, ó. Se não existisse Cruzeiro, o futebol não teria graça alguma. Feliz ano novo, mestre Jaircy. Obrigado, meu amigo Humberto Ferreira. Tamo junto com o cabuloso 105 anos. É uma história gigantesca. Léo Augusto Barbosa, parabéns, Cruzeiro, maior de Minas. Um gigante das Minas Gerais, orgulho de torcer pro Cruzeiro desde os meus 10 anos de idade. É isso aí, meu camarada. É isso aí, vamos que vamos, né? Então, eu acho que o maior reforço que o Cruzeiro pode pensar em manter lá é o Matheus Pereira, viu? Que jogou demais,
Depois que o filho dele nasceu, ele deslanchou a jogar bem. Para mim, foi o melhor 10 do campeonato brasileiro, porque ele é brasileiro, o Arrascaeta é uruguaio. Os dois foram os melhores 10 do campeonato. E o Matheus Pereira fez uma campanha gigantesca. Jogos maravilhosos. Aquela bola dele, aquela bicicleta contra o Corinthians tinha que ter entrado, viu? Marcou para mim, o que marcou o Matheus Pereira foi aquela bicicleta maravilhosa. Elane Ferreira, boa noite. Estou extremamente feliz, pois meu Cruzeiro completa mais um ano. O maior de Minas Gerais, o Brasil. Parabéns pro meu Cruzeiro. Deixa eu dizer um negócio aqui, que a gente está vivendo tempos doentios. As pessoas estão doentes. Hoje, o Rubens Menin, que é dono do Atlético, ele mandou uma mensagem, né, no Twitter do Atlético, parabenizando o Cruzeiro pelo aniversário. Maravilhoso isso. É o que faz o presidente do Real Madrid quando o Barcelona faz aniversário. É o que faz o presidente do Barcelona quando o Real Madrid faz aniversário. É o que faz o presidente da Inter de Milão quando o Milan faz aniversário. É o que faz o presidente do Milan quando a Inter faz aniversário. Por que o Atlético não pode parabenizar o Cruzeiro e o Cruzeiro não pode parabenizar o Atlético? Rubens Menin, parabéns. Essa é a atitude de um grande dirigente, um cara que pensa moderno. Nós temos que parar com essa babaquice de um querer agredir o outro, não. Tanto Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, quanto Rubens Menin, dono do Atlético, são pessoas civilizadas, grandes empresários, que se respeitam e que respeitam seus clubes. A rivalidade está só no campo, uma rivalidade saudável, né? Mas hoje a gente vive um mundo doente. Tem a música do Legião, vivemos um mundo doente, né? Música de 1980, atualíssima. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a grandeza do presidente, do dono do Atlético, Rubens Menin, em parabenizar o Cruzeiro. Como também vejo grandeza quando o Cruzeiro parabeniza o Atlético, que vai fazer aniversário dia 25 de março. Então, gente, os tempos exigem isso. Paz, né? O Atlético e o Cruzeiro tem que caminhar juntos. São dois gigantes brigando pelo futebol brasileiro, brigando por Minas Gerais. Então, parabéns, Rubens Menin, uma atitude maravilhosa que alguns idiotas condenaram na internet. A internet, infelizmente, é isso, né? O que a gente quer é paz no futebol. Parabéns, meu Cruzeiro, eterno campeão, Luiz Fernando. Então, parabéns, Rubens Menin, pela iniciativa de parabenizar o Cruzeiro. É isso aí. Dois grandes donos de clubes, dois empresários bem-sucedidos e dois homens com a cabeça boa. Pedro Lourenço e Rubens Menin, né? Acho que foi certíssima a posição do Atlético em parabenizar o Cruzeiro, que é um rival dentro de campo. Fora, eles têm que se unir, porque a briga contra Rio e São Paulo é grande, vocês sabem disso. Edson Júnior, boa noite, Eci. Desde que meu saudoso pai me levou à final da Libertadores de 97, desde então sou Cruzeiro. Parabéns, cabuloso, 105 anos de glória. Eu estava lá, viu, Edson? Eu estava lá, gol do Elivelto. Elano Ferreira, governador Valadares, tudo azul. Ô, maravilha, hein? Como é bom ver o gigante fazer aniversário. Como é bom ver esse time do mundo, né, ser parabenizado. É maravilhoso. Olha o terror do eixo aí, ó. Noite abençoada, Jaci, família, Rodrigão e família. Passando para agradecer o Cruzeiro por todas as conquistas que nos dá orgulho e agradecer ao Pedrinho por tudo que vem fazendo por nós, cruzeirenses. É isso aí. É isso aí. O gigante completa 105 anos. Robia! Matheus Pereira não pode sair, ele é o motor do time. Exatamente o que eu digo. Se o Cruzeiro está pensando em contratar alguém, primeiro ele deveria pensar em manter o Matheus Pereira, que é o grande 10 do campeonato, que é o grande 10 do Brasil, brasileiro. Tem o Arrascaeta, que é o Uruguai. Mas veja você, a posição do Edilson Capetinha, eu concordo com ele, né? O Edilson disse, olha, o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil, ele é reserva da seleção do Uruguai. Olha que ponto está o futebol brasileiro. Onde nós chegamos, né? Como diz um amigo meu, onde eu vou amarrar minha égua. É, meu amigo, tá feia a coisa, viu? Alexandre Rocha, se o Gerson é o nome, eu não sei. Mas que Chico da Costa não é jogador pro Cruzeiro, eu tenho certeza. Olha, o treinador que foi apresentado hoje, ele levou pro Flamengo um tal de Carlinhos, lá do Nova Iguaçu. O cara não conseguiu jogar no Flamengo, não ia jogar no Flamengo. Não sei se esse Carlos, como é que é o nome dele? Chico da Silva, sei lá. Se ele consegue jogar no Cruzeiro também não. Mas, hoje em dia, tem os treinadores, tem os empresários, né? Os caras querem levar jogador para time, eu não sei como é que funciona, infelizmente. É lamentável. Ô, Tassiano Fernandes, você falou tudo, primeiro segurar o Matheus Pereira, sim, porque ele está livre, gente, para assinar com quem ele quiser. Se o Palmeiras chegar e falar, eu te dou 4 milhões por mês, ele assina um pré-contrato, acabou o assunto.
No meio do ano ele está livre para sair de graça, para onde ele quiser. Luiz Cláudio Siqueira, Cruzeiro hoje é referência. Gabigol está indo para um grande clube, mas vai sentir a diferença em trabalhar num centro de treinamento que é referência como o do Cruzeiro. Mas a vida é feita de escolhas. Sim, Luiz Cláudio. O Santos, o complexo esportivo do Santos não chega aos pés do Cruzeiro. O Cruzeiro é excelência. Toca da Raposa 2 é excelência. Né? O Cruzeiro tem uma estrutura fantástica. E lamento. Gabigol foi reserva no Flamengo 2 anos, no Cruzeiro 1 ano. Será que ele vai ser reserva no Santos? Lá não vai ser, sabe? Porque o Neymar manda. E o Neymar é cunhado dele, ele é casado com a irmã do Neymar, mora com ela. O Neymar manda, né? Mandou contratar e vai mandar escalar. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, começando com a retomada dos trabalhos, claro que aquele primeiro dia, testes físicos, técnico Tite com toda a sua comissão técnica, com a diretoria do Cruzeiro, ali aquele encontro na Toca da Raposa 2, com os jogadores também, e o Cruzeiro até divulgou todos os detalhes, o primeiro grupo que se reapresentou hoje, o restante que vai se reapresentar na segunda-feira, e aí o grupo do Cruzeiro vai ficar completo, pensando aí na sequência da temporada. E aí o nosso Cruzeiro tendo aí o time com todos se preparando em duas frentes, né? Um grupo alternativo que vai jogar os primeiros jogos do Campeonato Mineiro e o grupo principal pensando principalmente na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí, quem não se reapresentou, que todo mundo já imaginava, a informação que a gente trouxe ontem sobre o Gabigol, Gabriel Barbosa, indo para o Santos, e o Cruzeiro acertando aí esse empréstimo de uma temporada, o Cruzeiro pagando uma parte do salário do atleta. Não iria ficar no Cruzeiro, não ia jogar com o técnico Tite, e aí para nem ter ali uma possibilidade de se reapresentar, de ficar um tempo, não apareceu nada, né? Além do Santos, como interessado, teve alguma sondagem de fora, mas nada que balançasse aí o Gabriel Barbosa, e o Santos, o único grande interessado no futebol brasileiro, e que acabou acertando todas as condições. Quem não se reapresentou também, aí porque está sem contrato, o lateral Fagner. Mas a informação é a seguinte, lá atrás, ainda antes de terminar a temporada, a gente falou que o Cruzeiro tinha planos para uma permanência do Fagner. E isso se mantém, e o Cruzeiro tem uma negociação acertada com o Fagner para uma continuidade. O que falta? O Fagner acertar a saída dele lá do Corinthians. Então o Fagner e o staff estão conversando com o Corinthians, ele não vai continuar lá no Corinthians, isso é quase que chance zero, e aí ele acerta a rescisão e fica em definitivo no Cruzeiro, com um contrato de 1 ano com opção de mais um. O Fagner até traça planos para uma aposentadoria em Belo Horizonte. O filho dele joga hoje na categoria de base do Cruzeiro, em breve vai poder assinar o primeiro contrato profissional. É um garoto aí que todo mundo fala muito bem, de muito talento. Então o Fagner obviamente vai acompanhar, depois que se aposentar, né, os passos aí do filho no futebol, e tem tudo para ser uma carreira bem legal do jovem Henrique Lemos. Então o Fagner tende a ficar no Cruzeiro, faltando esses detalhes aí da saída do Corinthians, e com planos para aposentadoria. Se ao final da temporada ou depois de mais uma temporada, aí vamos ver, mas é uma liderança positiva, as informações que a gente tem são as melhores possíveis, e é um jogador que entregou, né, quando esteve à disposição. O Tite conhece bastante, é uma experiência em ano de Copa Libertadores, então o Cruzeiro trabalhando aí com o Fagner, com o William e também com o jovem Cauã Moraes. O Cauã vai ter aí a oportunidade de ser mais testado, né? De ganhar mais minutos, mais rodagem em termos de futebol profissional, e isso é um ponto muito importante. Sobre Caio Jorge, nenhuma novidade, acho pouco provável, inclusive meu amigo Vene Casagrande tuitou que o Flamengo não deve fazer mais proposta, até porque as propostas ficaram bem longe daquilo que o Cruzeiro pensa, e o Cruzeiro não vai mudar de ideia. O Cruzeiro sabe que
Se sai o Caio Jorge, teria muita dificuldade no mercado para encontrar um jogador com as mesmas características. O atleta está muito valorizado, esteve na seleção brasileira. O Cruzeiro entende que se o Caio Jorge mantiver o nível em 2026, vai chegar proposta muito mais alta, e aí até de clubes que possam balançar o Caio Jorge no exterior. Então o Cruzeiro não trabalha com uma venda neste momento em valores menores do que o clube considera. E é aquilo, se chegar uma proposta com composição, com jogador, o jogador precisa estar nos planos do Cruzeiro, agradar ao Cruzeiro. E o Cruzeiro, quem quer comprar é o Flamengo. O Cruzeiro não quer vender. Então o Flamengo terá que fazer movimentos, se for continuar a pensar nisso, né, de ter o Caio Jorge, de oferecer jogador que vai agradar o Cruzeiro. O Cruzeiro não quer simplesmente qualquer jogador que o Flamengo vai colocando e o Flamengo vai dando preço, né? Esse é um ponto importante aí da negociação. Então vamos acompanhar. Fato é que o Caio Jorge se reapresenta na semana que vem. Como eu disse lá atrás, né? Jogador muito grato ao Cruzeiro. Sabe o que o Cruzeiro fez por ele. Quem acreditou no Caio Jorge de verdade, né? Que é o Cruzeiro. Quando ele estava lá na Europa, sem receber oportunidade. E aí o Cruzeiro fez um investimento naquele momento importante que muita gente desconfiou. O Cruzeiro trabalhou para o Caio Jorge ficar 100% depois de muito tempo. E hoje é o KJ aí que todo mundo acompanha no futebol brasileiro, brilhando cada vez mais e com certeza vai brilhar ainda mais em 2026. Então, disse tudo isso porque o atleta é muito grato, tem essa consciência e, como eu disse lá atrás, né, ele e o staff não vão forçar nenhuma situação e o Cruzeiro é quem dita as regras dessa história. E se não chegar uma proposta naqueles valores que o Cruzeiro considera, a negociação ela não vai avançar em hipótese alguma. E aí o Cruzeiro, então, trabalhando a questão aí de não perder nenhum titular, de ter um time bem forte, pensando na sequência do ano de 2026, ou pensando no ano de 2026. Vamos lá, para a gente falar sobre Gerson, que eu acho que é um nome aí que balança todo mundo e que é uma negociação que a gente tem que trabalhar com mais cautela ainda, porque são cifras importantíssimas. Tem um clube russo do outro lado que é difícil de ceder. Pagaram há 6 meses, galera, 25 milhões de euros à vista. A multa do Flamengo, mais comissão, mais o salário do Gerson durante todo este período. Então, cautela máxima, paciência, e é a forma que o Cruzeiro trabalha para chegar a um acordo com o Zenit da Rússia. Com o Gerson, com o staff, o entendimento é que não vai ter tanta barreira assim. O Cruzeiro sabe, já falei sobre isso aqui, que o Gerson, vindo para o Cruzeiro, você não vai tirar ninguém da Rússia. Um detalhe, essa negociação, se o Cruzeiro conseguir menos de 25 milhões de euros na composição, isso vai ser um milagre. Conversei com algumas pessoas e muitos foram bem sinceros. Para contratar o Gerson, a operação ela terá que ser de pelo menos 25 milhões de euros. Aquela pedida inicial lá, e que foi verdade, 40 milhões de euros, que foi o que o Zenit pediu. Eu, com sinceridade, não tenho a informação que eles reduziram. A informação que eu tenho é que, com o Gerson demonstrando o interesse de sair, o Cruzeiro ali tendo bom relacionamento, agora o Bruno Spindel, que é um fator importante nessa negociação, por conhecer já o Gerson, o staff dele, todos que trabalham, né? O Gerson é agenciado pelo Carlos Leite, né? Que é um empresário também que tem um ótimo relacionamento com o Cruzeiro. O Cássio
é jogador do Carlos Leite, o Fagner é jogador também do Carlos Leite. E aí todo mundo trabalhando para que, óbvio, né? O Gerson voltando ao Brasil, a pedida ela terá que ser reduzida. E aí vamos pensar, estamos falando de uma negociação, mesmo que tenha o Jonathan Jesus indo, 25 milhões de euros. Hein? Se o Jonathan Jesus for para o Zenit, ele entraria aí como o quê? 10 milhões de euros. Então o Cruzeiro teria que inteirar pelo menos, se o Zenit topar o negócio, mais 15 milhões de euros. Pensa, é a maior contratação da história do Cruzeiro se for concretizada com alguns quilômetros de distância. Então, isso não vai ser da noite para o dia. As conversas já estão acontecendo há muito tempo. O Zenit, ele só se reapresenta no dia 12 de janeiro. Então, o clube russo também, ele não vai ficar madrugada, acordado para resolver todas as questões. Tem fuso horário nesse sentido. De fato, há um otimismo de que as coisas vão caminhar de forma positiva. Né? O Cruzeiro quer muito, o Gerson com o staff quer muito, o Zenit não quer tanto assim, mas tudo tem um limite também, né? Por isso é importante ir com cautela, conversando, avança um pouco aqui, avança outro ali, mas o Cruzeiro quer definir tudo, assim como o Gerson, até antes dessa data, para que ele fique no Brasil, nem se reapresente ou vá à Rússia somente para buscar mudança, dando o desfecho positivo nesta negociação. Então, repito, existe um otimismo, mas daí até tudo ser concretizado, tem mais um caminho importante para ser percorrido. A gente segue acompanhando. Quando falamos lá que era uma negociação que iria demandar tempo, isso tudo vem se confirmando e estamos aí sempre para trazer a informação como o torcedor cruzeirense merece, porque eu confesso, já falei sobre isso, eu acho, em outras lives, né? Quando o pessoal ficava falando, o Tite gosta do Gerson. Eu sou fã do jogador. Acho que se ele vem pro Cruzeiro, o patamar realmente sobe, porque é um cara que carrega o time. Então, falta ali, ou o Cruzeiro precisa, né, de um jogador deste porte, deste calibre. Sei que tem os seus 28 anos, seria um investimento absurdo, ou será um investimento absurdo, se tudo der certo, mas é um jogador que, vindo para o Cruzeiro, mesmo com todas as cifras, tem tudo para se pagar com a parte técnica. E sei lá o que vai acontecer depois, se ele vier mesmo para o Cruzeiro, porque o mercado já mostrou aí que está uma verdadeira loucura, né? Rapaziada, encerramos por aqui meu giro de notícias no nosso China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas no dia a dia, com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece com o Cruzeiro, dentro e fora de campo, aqui no nosso canal China Azul Raiz, já não esquece de começar deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!